Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Sou psicólogo clínico há 22 anos, com experiência em empresas multinacionais de grande porte, na área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, professor universitário também, e há 4 anos eu atuo como trader no mercado financeiro de renda variável, no day trade, e também é, venho desenvolvendo meu projeto e venho fazendo acompanhamento de traders com a parte psicológica. E essa semana, conversando com um grupo de pessoas, um grupo de traders, estávamos conversando sobre a questão comportamental no day trade. E nessa discussão, a gente acabou falando que o comportamento ele tem aspectos internos, né, que são genéticos, alguns deles, e comportamentos que são adaptações em relação aos diferentes meios sociais ao qual nós nos desenvolvemos. A família, a escola, clubes, partidos, trabalho, a empresa, e nós vamos adaptando e aprendendo a se comportar diante de determinados ambientes. Sempre que o comportamento anda de acordo com um determinado ambiente, então a pessoa tem mais probabilidades de aceitação e de engajamento com o grupo social. Sempre que o comportamento se diverge a um processo oposto, né, de reprovação, de não aceitação, de críticas, tornando a vida e o próprio ambiente de trabalho ou de convivência em outros agrupamentos sociais, vamos dizer assim, não aceitáveis, né, reprováveis, e aí as coisas começam a se complicar. Na área de gestão de pessoas, nós costumamos dizer que nós contratamos as pessoas pelas qualificações, uma série de avaliações e testes de perfil profissional, de avaliação de personalidade, enfim, buscam ser aplicados para buscar encontrar elementos que vão indicar uma probabilidade dessa pessoa conseguir se adequar e se encaixar com a cultura da empresa. O mercado financeiro, ele traz uma característica muito importante porque ele é feito hoje através da internet. E as pessoas fazem esse trabalho, geralmente, em sua grande maioria, dentro de suas próprias casas. Algumas fazem no trabalho, outras pessoas têm escritórios aonde eles podem se dedicar e exclusivamente para esse fim, de forma isolada ou junto com outro grupo de pessoas, tá? Mas cada uma das pessoas traz as influências que recebeu de todo o seu processo de formação, todo o seu processo de convivência com as pessoas. E de uma forma geral, tá? Os brasileiros eles acabam recebendo uma influência cultural. E o Brasil é muito diverso, né? O Brasil é um país muito extenso, tem 5 regiões enormes, cada uma com seus hábitos, com seus costumes, com os seus valores. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, mas algumas características elas são comuns, independente da região. E, mais uma vez, reforçando, falando de forma generalista, de forma geral, tá? Então, por favor, se você está ouvindo, atento a esse vídeo, não se sinta atingido por isso. Eu estou falando, trazendo o conteúdo
de uma forma reflexiva, para que você possa avaliar se você conhece pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Fato que a gente comumente consegue encontrá-lo. Veja bem, o brasileiro ele tem uma característica no seu comportamento geral, que é uma característica oportunista. E aí, quando a gente pensa nessa palavra oportunista e tentamos refletir sobre o significado dela, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem óbvia, eu diria, seria aquela pessoa, independente de ser homem ou mulher, que busca ter vantagem em absolutamente tudo. Meio que uma pessoa que está atenta, uma pessoa que está à espreita de conseguir encontrar uma oportunidade para que ela se dê bem. Você consegue se identificar com isso ou consegue identificar pessoas que têm esse tipo de comportamento? Veja bem, não é muito difícil de a gente observar isso acontecendo no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai a um supermercado ou em algum outro lugar onde exista uma fila para pagar alguma conta, um supermercado, por exemplo, né? Um banco, às vezes acontece aquela pessoa que está mais atrasada, está com compromisso e que realmente ela não tem aquela disponibilidade de tempo para poder aguardar a sua vez de ser atendido. Então, muitas vezes essas pessoas, elas falam com alguém na fila e falam: olha, eu só preciso comprar isso, eu estou morrendo de pressa, a sua compra é muito grande, a minha é muito pequena, você se importa se eu passar na sua frente? E aí a pessoa que ouve, a depender também da pressa dela, geralmente acaba entendendo a urgência daquilo que está sendo solicitado e concede o lugar à frente. No entanto, essa pessoa que foi solicitar, ela atravessou talvez a posição de 4 ou 5 pessoas antes e ela não perguntou para as outras pessoas se elas se importariam também. Então, aquela última pessoa que está na fila, ela olha para aquela situação, ela não concorda com aquilo, e a pessoa da frente também e a outra também, mas é característico do brasileiro discordar em silêncio. Ele não concorda com o que está vendo, mas permite que aquela pessoa tenha aquela vantagem sobre ela. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Ah, outra característica, né? Pessoas que andam atentas enquanto estão andando na rua, olhando para o chão, para ver se existe uma oportunidade de encontrar uma carteira que foi caída, um dinheiro que caiu, alguma coisa que aconteceu e a pessoa vê uma oportunidade de se apropriar daquilo que não é dela e assim ter uma vantagem. Então, exemplos como esses são muito comuns, né? No trânsito também. Então, a pessoa ela faz alguma condução do seu veículo de forma inapropriada, de uma forma que não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas ela mesmo assim faz para que ela possa se beneficiar infringindo uma série de regras, uma vez que ela sabe que não está sendo observada e que não será autuada por isso. E aí a gente pode pensar em cinema, teatro, banheiro, enfim, uma série de situações. Então, o brasileiro ele tem esse hábito, tem esse costume
E esse tipo de comportamento, inclusive, ele se reflete num jargão que foi adotado, né, que é o jargão da Lei de Gerson. E Gerson foi um jogador de futebol lá na década de 60, 70, extremamente hábil, muito alto, jogou no futebol carioca, em alguns clubes, e por ter essas diferenças, ele conseguia se aproveitar das suas características físicas e da sua habilidade para conseguir trazer uma vantagem competitiva. E depois que ele se aposentou, ele acabou fazendo uma propaganda para uma marca de cigarros, e o slogan da marca de cigarros trazia aquilo que a gente que a gente apelidou, que é a lei de Gerson, é que aquela pessoa teria vantagens, né, porque associou as características do jogador, né, através de um comportamento nocivo à saúde. Como na época, né, o consumo de cigarros era uma coisa bem vista, né? Era uma coisa que trazia status, e aquele status poderia abrir portas, né? Trazer uma aceitação maior ali para as pessoas. Esse jargão acabou se estendendo até os dias de hoje. Hoje em dia, esse valor que é colocado, ele é um valor mal visto, é um valor tido como antiético. Mesmo assim, as pessoas continuam praticando, pensando apenas em se aproveitar das situações em benefício próprio, mesmo sabendo que ela vai causar um mal-estar, ou até mesmo que ela pode prejudicar outras pessoas com relação a isso. Então, infelizmente, de uma certa forma, essa característica faz parte de um traço cultural que é do brasileiro. Se um brasileiro tentar adotar esses mesmos exemplos de comportamento que eu citei em outros países, muito provavelmente ele será reprimido com força, né? Será autuado, dependendo do que fizer, pode ser até detido, né? Então, a gente consegue ver aí qual é o peso que esse tipo de comportamento tem fora do país, e a naturalidade como ele acontece aqui no Brasil. Então, de maneira geral, mais uma vez reforçando, o brasileiro entra no mercado financeiro, ou ele avalia um mercado financeiro com esse traço cultural presente nele, mesmo que ele não perceba. Então ele pensa, poxa, eu estou pensando em fazer day trade. E o day trade ele pode me oferecer algumas vantagens. Que vantagens são essas? Poxa, uma vez que eu aprender como é que funciona esse gráfico aqui, quando é que o preço sobe, quando é que o preço desce, e se eu consigo ganhar dinheiro com o preço subindo ou com o preço descendo, e a quantidade desse dinheiro pode ser uma quantidade de dinheiro grande o suficiente para ser igual ao salário que eu tenho que trabalhar fora de casa durante muito tempo, engolir vários sacos, eu consigo fazer isso dentro da minha casa? Ah, isso é uma vantagem. Isso é interessante, eu quero isso para mim. E aí, exemplos desse tipo de resultado estão aí à disposição nas redes sociais. Então a pessoa vai se interessando porque ela encontra uma oportunidade de atender a esse perfil, a esse traço cultural, que é o traço cultural da vantagem. Essa é um grande chamariz do day trade. E aí a pessoa ela se dedica a conhecer um pouquinho do mercado, ela se dedica a entender como é que funcionam as operações de compra, de vendas, e quais são os ativos que ela pode operar,
avalia qual é a quantidade mínima que ela consegue ter que investir para poder ter o máximo lucro possível, e ela vai buscando trazer o máximo resultado com o menor investimento possível. Então, a gente tem discutido e conversado que o perfil, a princípio, do trader não é um perfil de uma pessoa que está disposta a fazer investimentos sérios e de médio e longo prazo, assim como uma pessoa que tem interesse de ser um profissional em alguma área, como a área da saúde, como a área de humanas, como a área de exatas, se dispõe a fazer os seus investimentos na sua própria formação por 4, 5 anos. O trader, ele olha que existe um curso gratuito que ele pode fazer de 1 ou 2 dias, outros cursos que são contratados com um parcelamento aí em 12, 15 vezes e que tem um acesso vitalício para você conseguir cuidar. Então, ele busca investir o mínimo possível para conseguir ter a maior quantidade de conhecimento possível por um valor bem módico, ou até mesmo, como eu falei, gratuitamente, para que ela possa ter uma base para iniciar as suas operações no mercado. Mas ela não processa muito bem a ideia de que o mercado financeiro existe há muito tempo e que existem profissionais que estão lá há décadas, né, trabalhando e que sabem muito mais de lavada em relação a essa pessoa, mas ela conta com a fé, que é outro comportamento, né? De que no final tudo vai dar certo. Então, ela vai associando traços da mentalidade da cultura brasileira e resolve fazer os seus primeiros investimentos. E quando ela encontra no mercado, através da variação dos preços de compra e venda, a primeira oportunidade, ela não pensa muito bem se aquela oportunidade é uma boa oportunidade. E ela entra arriscando. E ela não conhece muito bem qual é a variação de preços médias que acontecem, por exemplo, em 1 hora. Né? Quanto que o mercado geralmente apresenta de variação, em média, a sua volatilidade de preços dentro de 1 hora? Ela não sabe responder essa pergunta, ela não tem essa informação. Então, ela fica à espreita, observando alguns conceitos básicos. Olha, o preço mínimo foi nessa região de preço aqui, o preço máximo foi na outra região ali. Então, eu preciso fazer uma operação de compra quando o preço chegar na mínima e uma operação de venda quando o preço chegar no topo. E muita gente opera desse jeito. E se isso funcionasse, se isso desse certo, o resultado da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas não seria aquele que é divulgado, de que a maioria das pessoas que operam dessa forma perdem dinheiro, entende? Então, as pessoas elas vão acreditando que elas conseguirão se beneficiar, que elas serão mais espertas do que as demais pessoas que estão ali e buscam alcançar os seus resultados dessa forma. Então, o oportunista, tá, não é necessariamente aquela pessoa que seja uma pessoa ruim ou uma pessoa de má índole, mas é uma influência da cultura brasileira sobre o comportamento de praticamente todos nós. Então, é uma coisa natural das pessoas chegarem com esse tipo de aprendizado comportamental e que ela projeta no mercado, acreditando que ela
da mesma forma que se deu bem na vida, que conseguiu ter as suas vantagens na vida, terá também as mesmas vantagens dentro do mercado financeiro. E o resultado é que o mercado financeiro é um mercado diferente, é um ambiente diferente. E aí essa pessoa ela não vai conseguir exercer esse mesmo padrão de comportamento e ter sucesso. Tá certo, pode ter uma pessoa ou outra que conseguiu ter sucesso aqui ou acolá, sim, mas não é apenas por aí. Às vezes essa pessoa tem um dia de sorte muito grande e acaba ganhando muito dinheiro no dia, mas para cada dia de sorte ela tem 10, 15, 20 dias ruins que acaba anulando aquele dia de sorte. Então o mercado tem o seu próprio comportamento. E o comportamento no mercado não é único. O mercado ele tem ciclos e aonde os comportamentos dos investidores são diferentes. E esses ciclos eles se alteram de acordo com uma quantidade muito grande de variáveis do país e do mundo. Então a pessoa precisa estar bem informada sobre o que está acontecendo ao redor, não que isso vá definir exatamente o que vai acontecer, mas para que ela possa minimizar, né, as suas entradas nas operações de uma maneira onde ela saiba que a probabilidade de dar certo é maior ou menor. A esse tipo de trader, nós damos o nome de traders fundamentalistas, que são pessoas que se baseiam muito nas informações de mercado para tomarem as suas decisões. Então, quando uma pessoa adota esse tipo de comportamento, ela está adotando esse comportamento porque ela se baseia nas informações de tendência de alta ou de baixa do preço. Perdão. Outro tipo de trader é aquele que não busca esse tipo de informação para tomar as suas decisões, tá? Existem muitos traders, acredito que a maioria dos traders são chamados de grafistas, onde eles se baseiam na forma como os preços evoluem. E aí existem diversas metodologias de análise dessa variação de preços, do deslocamento de preços, para que eles possam fazer as suas entradas. E existem diversos tipos de operacionais. Operacionais que buscam atingir um deslocamento de preço muito pequeno e outros que buscam alcançar alvos muito mais longos. Então, a pessoa vai aprendendo com o tempo aquilo que é mais confortável, que é mais tranquilo para que eles possam realizar as suas operações, e isso tem muito a ver também com o tamanho da conta que essa pessoa tem, com a margem que ela tem para poder negociar esses contratos na corretora. Até que o novo investidor, que o iniciante, ele consiga compreender toda a dinâmica que acontece, ele geralmente passa por esse período de comportamental que ele trouxe da própria vida, da própria influência que é o senso e o comportamento oportunista. Então, a cada estrutura de alta, a cada rompimento de pivô, a cada rompimento de uma máxima ou de uma mínima, essa pessoa acaba entrando e executando a sua operação. Ela não se importa muito com outras informações que vão poder fazer com que a probabilidade de o mercado ir contra a posição dele seja maior ou menor.
porque ele acabou tendo a influência à base de algum curso que ele fez, e com isso não estou falando que o curso seja ruim, não estou falando que o curso esteja errado, mas talvez o curso esteja incompleto com as informações que acontecem no mercado e com as diferenças de características de deslocamento do preço entre os ativos. Falando do mercado futuro, que vai tratar do mini índice e do mini dólar, a gente tem diferenças brutais acontecendo entre esses dois ativos e geralmente essas pessoas elas podem aprender que eles se comportam da mesma maneira. E isso aumenta a probabilidade de erro, de tomada de decisão e a perdas financeiras que podem destruir com a vida de uma família quando o novo investidor aporta uma quantidade significativa de dinheiro, esperando, acreditando que ele vai conseguir ter uma vantagem e que ele vai conseguir fazer as suas próprias operações de forma a conseguir rentabilizar o seu capital de uma maneira maior do que ele consegue fazer o próprio salário ou as suas próprias economias. E acaba vendo o seu capital diminuir até que, de repente, ele pode chegar ao ponto de perder tudo. E ainda há pessoas que vão buscar empréstimos depois que perderam tudo para tentar recuperar aquilo que perderam. E acabam perdendo o valor do empréstimo também. E aí a situação fica insustentável na vida. Infelizmente, há pessoas que perderam a própria casa, pessoas que perderam o valor de veículos, pessoas que perderam o seu próprio casamento em relação a essas coisas. É muito duro, é muito sério. As pessoas não têm uma ideia de como fazer um bom gerenciamento de risco. A maioria acha que gerenciamento de risco é apenas ter uma noção do quanto que ela pode perder num dia, em uma operação, em uma semana, em um mês, e que isso basta. Mas é um pouco mais complexo do que isso. Então a gente precisa, as pessoas elas não sabem, elas entram com conhecimento básico superficial e colocam sonhos lá na altura. Um investidor, um empreendedor, alguém que entra no mercado financeiro com uma outra mentalidade, ele vai se diferenciar radicalmente dessa pessoa que entra com um senso oportunista. Então, vamos colocar aqui diferenças de pensamento e de comportamento em relação a esse oportunista. O investidor, ele entende que quando ele faz um investimento em qualquer tipo de negócio, que esse investimento ele vai ser alocado depois de um processo de pesquisa de custos fixos, custos variáveis, concorrência, previsões de manutenção, investimentos em publicidade, características da concorrência, e com tudo isso ele consegue projetar também uma expectativa, uma perspectiva de vendas daquilo que ele está fazendo. E essa perspectiva ela é pautada também com base em pesquisa. Então a pessoa ela não fica viajando, achando que ela vai conseguir rentabilizar o seu investimento de maneira rápida. Existem aí negócios pequenos que são feitos de maneira manual e autônoma, como, por exemplo, alguém que produz alguma coisa dentro de casa para vender. Então, ela coloca pouco dinheiro, coloca lá 100, 200, 500 reais
para fazer brigadeiro e vender na rua, vender para os amigos, para os vizinhos e coisas assim. Então, ela consegue ter um retorno desse investimento de uma maneira um pouco mais rápida. E mesmo assim, ela assume o risco, porque o brigadeiro tem um prazo de validade para ser consumido, que é um prazo de validade curto. Então, a pessoa ela vai conseguir fazer contas e entender qual foi o custo total que ela teve, dividir esse custo pela quantidade de unidades produzidas e vai projetar uma margem de lucro que seja acessível à venda para as pessoas. E assim essa pessoa ela pode iniciar os seus trabalhos e produzir uma quantidade adequada como um teste, e depois, com o tempo, ela vai aumentando gradualmente a partir do momento que ela percebe a aceitação do mercado pelo produto dela. Então, da mesma maneira, isso pode acontecer com outros segmentos. Pessoas que já têm um nível de pesquisa e um volume financeiro maior para investir, começam a perceber que todo o conjunto de investimentos representa um capital inicial, um investimento inicial para poder fazer o negócio andar, mas que outros investimentos mensais, que é o fluxo de caixa, precisa acontecer para que o negócio se sustente por tempo suficiente até que ele consiga ter clientes girando no consumo do produto, para que ela possa ter dinheiro para poder pagar os seus fornecedores, se manter comprando matéria-prima, para poder produzir o que ela faz e fazer investimentos em publicidade, em logística, para que ela consiga desenvolver tudo isso. O empresário sabe que ele precisa ter uma boa gestão financeira do seu próprio negócio, que ele não pode acreditar que o dinheiro que ele colocou naquela empresa é dele. Ele vai entender que aquele dinheiro investido é do negócio e que, em cima da lucratividade daquele negócio, ele vai poder tirar um pequeno prolabore para ele. Esse prolabore, ele é calculado de forma percentual. Então, da mesma maneira, ele entende que quanto mais a empresa conseguir vender, quanto mais lucrativa ela for, quanto mais o caixa da empresa crescer, maior será o seu prolabore também. Então, todo o esforço e investimentos que são feitos por uma pessoa que entra com uma mentalidade investidora, empreendedora, em qualquer nicho de mercado, ela também vai entender que o tempo de retorno de todo esse investimento não acontece a curto prazo. A média aí de alguns negócios, para esse retorno do investimento acontecer, varia, que pode ser de 2 anos, 5 anos, 10 anos. No entanto, a pessoa sabe que ela precisa continuar investindo todos os meses para que ela consiga consolidar a sua empresa, para que ela consiga consolidar a sua marca e fazer com que o volume financeiro da empresa seja cada vez maior, que a empresa tenha uma saúde financeira e que o prolabore seja capaz de sustentar e trazer uma qualidade de vida boa para o investidor e para a família. E o iniciante não entra com essa mentalidade. Ele entra com a mentalidade de oportunismo, acreditando que ele vai fazer um investimento inicial e que depois de um dia, 2, 3, uma semana, um mês, ele vai conseguir triplicar, quadruplicar aquele valor que ele tem
e que ele vai sacar todo aquele dinheiro para poder pagar os seus boletos. Como é que uma empresa cresceria dessa forma? O Sebrae, né, tem uma pesquisa que diz que 95% das empresas que são abertas no Brasil fecham num período entre 2 a 5 anos. E algumas razões acontecem por conta desse tipo de comportamento. Um comportamento que existem diversos gaps, diversas falhas na capacitação, na gestão, e um outro fator que ele é decisivo nessa questão do fechamento da empresa é que o empreendedor ele mistura o seu dinheiro e as suas necessidades pessoais com os da empresa. Então, as pessoas acabam abrindo a empresa como um meio dessa empresa poder ter um faturamento, ter um lucro, e esse lucro, em vez de permanecer na empresa para poder ser reinvestido na própria empresa para que ela possa crescer, esses novos investidores, empreendedores, eles já olham para aquele lucro e falam, eu preciso dele, e retiram da empresa, não reinvestem, e a empresa passa a ter um período de vida muito curto. E ainda as pessoas acabam saindo da empresa devendo impostos. Para fechar uma empresa não é uma coisa barata. Ainda tem as questões relacionadas às leis trabalhistas com os funcionários, encargos, impostos, processos, enfim. Então, quando a pessoa ela já elaborou esse tipo de raciocínio como um investidor e um empreendedor, ele também entra no mercado e ele entende que sim, o mercado vai apresentar, entre aspas, diversas oportunidades a todo tempo. Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico do lado, as barras vermelhas representam quando os preços caem e as barras verdes quando o preço sobe, tá? Talvez esteja espelhado aqui na câmera, né? Então fique ao contrário aqui o sentido dele para vocês, né? Mas imaginem ele ao contrário. Eu não sei como é que vai aparecer aí esse fundo aí que eu escolhi. Então, tendo esse conceito, nós encontramos oportunidades aqui do preço subir, olha que alto, encontramos oportunidades aqui do preço descer, e encontramos no meio do caminho uma oscilação, né, grande de oportunidades de compra e venda. E aí uma pessoa mais experiente com o mercado financeiro vai avaliar. Olha, eu vou aproveitar todas essas oportunidades quando o preço sobe e quando o preço desce? Sim, a pessoa até pode fazer, né? Ela até pode ganhar. Mas entendam que vocês estão vendo uma imagem que está pronta. E quando a gente vê imagens prontas, é óbvio que você vai saber que você vai poder comprar aqui, que você vai poder vender aqui, que vão ter oportunidades aqui de entrar e sair. Mas o gráfico nunca está pronto. Ele sempre está em movimento. Ele começa a se movimentar às 9 horas da manhã e termina às 6:30 da tarde. Enquanto esse processo todo vai sendo construído, uma decisão precisa ser tomada, sendo que você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, se vai haver uma movimentação de elevação, de aumento de preços ou de redução. Então, a pessoa ela precisa avaliar, né, se a oportunidade que realmente ela está vendo
ela está alocada em uma região com maior ou menor probabilidade de acontecer uma movimentação de alta ou de baixa. Ah, mas é só isso que a gente precisa saber? Claro que não. Nós precisamos saber uma série de outras informações que vocês vão poder ter acesso aí através de outros vídeos e através de um canal que eu acho muito didático, que é o canal Um Dentista na Bolsa, do Dr. Fabrício Chafransky. Além da didática dele, ele passa uma realidade muito importante para quem está iniciando, para quem está com desejo de se formar de verdade, de se profissionalizar de verdade e compreender um conjunto de informações mais amplas do que aquilo que a gente costuma escutar por aí ou ver por aí. Geralmente, nesses canais e, né, nas redes sociais, a gente acaba encontrando apenas algumas pequenas demonstrações de uma operação e o resultado final, que é uma maravilha de ver. E nós gostamos, né? Principalmente os iniciantes se inspiram, se motivam e acreditam que se tem alguém fazendo isso, que ele também conseguirá fazer. Basta ele aprender como fazer. Mas ele não entende que esse investidor que está mostrando esse resultado, ele levou anos para aprender a fazer aquilo. Ele se formou, ele teve que aprender com muita dor, com muito sofrimento, como fazer. E aí, quando as pessoas que entram no mercado com um senso oportunista se deparam com as primeiras dificuldades ou com as primeiras perdas, elas acabam se tornando instáveis, assim como eu falei no vídeo anterior, e acabam desistindo, acabam buscando outros operacionais e a frustração, a decepção, a tristeza e o prejuízo financeiro acabam sendo maiores. Então, vamos entender que a diferença entre o oportunista, que é aquele que vê oportunidade em tudo porque ele está à espreita de qualquer oportunidade que acontece, é muito diferente do empreendedor do mercado financeiro, do investidor, que tem a paciência de aguardar o momento certo, o local certo, o preço certo, para que ele possa executar uma operação com um risco-retorno saudável. Essa diferença de comportamento e de atitude faz toda a diferença na experiência que essa pessoa vai ter no day trade, podendo fazer com que ele atue com muito mais serenidade, com muito mais calma e protegendo o seu capital, protegendo o orçamento familiar, protegendo também principalmente a sua sanidade emocional, a sua sanidade mental. Quando uma pessoa entra como oportunista, é mais ou menos como quando ela entra em uma em uma montanha russa. Ela vira de cabeça para baixo diversas vezes, ela anda em alta velocidade, mas ela vai completamente sem controle. O controle é feito através dos trilhos, do carrinho, de uma máquina, que vai permitir que ela tenha uma sensação de adrenalina muito forte. E adrenalina é um hormônio, né, que ele pode viciar. E aí a pessoa corre o risco de ficar viciada nessa adrenalina que a variação de preços acaba causando no corpo do trader, e ele passa a querer mais um pouquinho daquilo, mesmo quando ele tem prejuízo. Sabe quando você sai da montanha russa, que apesar de todo toda a experiência, quando você sai, você fala, poxa, acho que eu quero ir de novo.
É mais ou menos a mesma coisa que acontece. Então, se você está pensando em entrar no mercado de renda variável, você precisa entrar com uma atitude diferente, um comportamento diferente desse senso de oportunismo. Você precisa desenvolver e se preocupar em ter conhecimentos empreendedores, de investidor e de gestão. Ah, mas eu vou precisar fazer faculdade para isso? Não, não precisa, mas você precisa ir atrás dessas informações. Você precisa buscar pessoas que não estão vendendo para você apenas sonhos. Se você for fazer uma pesquisa em canais, em termos de pessoa, número de pessoas inscritas que falam sobre day trade, você vai provavelmente encontrar em sua grande maioria canais que têm um número muito grande de inscritos nas redes sociais, um número muito grande de seguidores e fazer um comparativo sobre o que essas pessoas falam. Aqueles que falam mais sobre a possibilidade de você ter liberdade financeira, aqueles canais, aquelas redes sociais que mostram e ostentam bens materiais e estilos de vida que são associados a quem é milionário, ou melhor, multimilionário, são os canais onde as pessoas procuram mais informação. Toma cuidado, não existe almoço grátis, nem no mercado financeiro. As pessoas que estão lá estão para ganhar dinheiro e elas já estão há muito tempo. Então, a princípio, quais são as probabilidades de você ganhar dinheiro assim que você começa? Entende? E se você já está no mercado há algum tempo, assim como eu levei algum tempo para conseguir alcançar a quantidade de informações necessárias e um tempo também para eu conseguir me conscientizar de que eu estava com a atitude errada e que eu estava atuando com um senso oportunista, o que revelava uma característica de prepotência, de acreditar, né, que com a quantidade de conhecimento que eu tinha, eu conseguiria fazer um estilo de vida assim como aquelas pessoas estavam falando que eu conseguiria. Entendo que o nosso cérebro, ele é um cérebro que é muito eficiente. Então, sim, o cérebro busca fazer a maior quantidade de realizar e executar a maior quantidade de ações no menor tempo possível, com o menor gasto energético possível. Por exemplo, agora você está me ouvindo, você está processando tudo aquilo que eu estou dizendo, e o seu coração continua batendo, você continua respirando, o seu estômago, o seu intestino, o seu fígado, os seus rins continuam funcionando sem que você precise se preocupar nenhum segundo com isso. O sistema nervoso autônomo faz isso por você. Só que isso gasta muita energia. Quando você precisa aprender alguma coisa, você precisa dedicar a sua atenção, a sua concentração, para que você consiga passar por um processo de assimilação de conhecimentos. Aquilo precisa conseguir fazer sentido para dentro de você. E quando esse sentido foi completo, quando você praticou, você exercitou, você desenvolveu a habilidade de passar de fato conhecer o que você está fazendo, então aquele conhecimento se acomoda dentro de você e você entra num processo de repetição e começa a executar coisas que pareciam ser difíceis antes
de uma maneira automática e praticamente sem pensar, como é o exemplo de aprender a dirigir, de andar de bicicleta, de andar de moto, pilotar uma moto, pilotar um avião. Imagina você agora, você quer aprender a pilotar um avião? Muitas pessoas têm esse sonho, têm esse objetivo, né? Ela vai ter que dedicar um tempo para conseguir assimilar tudo que envolve a pilotagem de uma aeronave. Mas depois que ela conseguir acomodar toda aquela informação dentro dela e que ela consiga acumular horas e horas e horas de experiência, ela vai começar a fazer todo aquele processo que no início poderia parecer ser até mesmo impossível, com mais e mais facilidade, de acordo com que o tempo evolua. Então, esse é o processo também que as pessoas vão passar quando elas vão entrar no mercado financeiro. Então, não dá para acreditar, não faz sentido acreditar que você vai iniciar e em pouco tempo você vai conseguir rentabilizar o seu capital. Você vai precisar fazer investimentos durante um período de tempo que varia de pessoa para pessoa e vai precisar se expor, acertar, errar, e aí é que entra a grande diferença. Você precisa ter gestão financeira. Quanto é que você tem disponibilidade de aportar? E aqui eu quero falar para você uma coisa. Para mim, não importa quanto dinheiro você tem. Você pode ser multimilionário, você pode ter o básico. As pessoas que vão iniciar no mercado financeiro, que vão buscar o meu acompanhamento, vão iniciar com uma quantidade mínima, que não vão fazê-la ficar nem mais rica, nem mais pobre. Porque o meu interesse aqui, assim como o interesse das pessoas com quem eu trabalho, estão ligadas ao trader Fabrício Chafransky, do canal Um Dentista na Bolsa, temos o interesse de fazer você aprender a operar, a fazer você conseguir compreender o mecanismo e a dinâmica e os riscos que você corre ao entrar numa operação. De forma que, se você perder, mesmo com operacionais muito bem feitos, muito bem equilibrados, o valor dessa perda não vai prejudicá-lo financeiramente, de forma a você deixar de pagar uma conta, de forma a você prejudicar o orçamento da sua família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações, os nossos contatos, para que você possa falar com a gente e aí a gente possa desenvolver um plano para você ingressar nesse mercado com mais segurança e com qualidade. Se você curtiu e acha que foi útil para você, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber mais notificações a respeito dos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.